Prepare-se para uma história que desafia a ficção, onde a queda de um lendário barão das drogas não marcou o fim, mas o sangrento alvorecer de uma nova era de terror. Você acredita que, ao cortar a cabeça da serpente, o corpo inevitavelmente morre? O mundo respirou aliviado quando Joaquim El Chapo Guzmán foi finalmente capturado e, tremendo de frio e humilhação, extraditado para Nova York. Celebrações explodiram em Washington e na Cidade do México, na crença de que o Império de Sinaloa havia chegado ao fim. Generais e diretores de agências vislumbravam o ponto final, mas cometeram um erro fatal, confundindo o ocaso de um homem com o ocaso de todo um sistema. Eles ignoraram que, à sombra do lendário chapéu de El Chapo, crescera uma geração para a qual o código de honra da velha guarda era um som vazio, e a violência, a única forma de comunicação. Enquanto o mundo observava o helicóptero levar o narcotraficante mais famoso do planeta para a prisão de segurança máxima, ADX Florence, nas montanhas da Sierra Madre já havia começado a sangrenta disputa pela colossal herança, transformando-se no capítulo mais violento da história moderna do México. Não foram veteranos endurecidos por batalhas com mãos calejadas que subiram ao palco, mas os chamados narco-júniors, a juventude dourada do cartel. Ivan Arquivaldo e Jesus Alfredo Guzmán Salazar, assim como seus meio-irmãos, Ovídio e Joaquim Guzmán Lopes. Esses quatro, que o mundo logo conheceria sob a marca coletiva Los Chapitos, eram o exato oposto do pai. Se El Chapo, nascido na pobreza e sem educação formal, construíra seu império por décadas através de apertos de mão, subornos e alianças prudentes, seus filhos cresceram em uma atmosfera de impunidade absoluta e luxo desenfreado. Suas universidades eram escolas privadas exclusivas, não campos de ópio. Seu estilo não eram camisas modestas e vida em fuga, mas pistolas de ouro com incrustações, garagens repletas de Lamborghinis e Ferraris, e tigres de estimação como animais de companhia. Eles transmitiam suas vidas no Twitter e Instagram, zombando abertamente da lei, como se gritassem ao mundo: estamos aqui e somos intocáveis. No entanto, essa fachada glamourosa escondia uma enorme vulnerabilidade, aos olhos da velha guarda de Sinaloa, encarnada por Ismael El Mayo Zambada, o homem fantasma, parceiro do pai, nunca capturado em 50 anos de carreira. Os Chapitos eram apenas crianças mimadas, filhos de papai que sabiam gastar, mas não ganhar, e, o que é mais importante, não sabiam lutar. Esse ceticismo era fundado. A estrutura do cartel de Sinaloa nunca fora uma hierarquia vertical como um exército, era uma federação, um conselho de administração, onde cada um detinha sua própria fatia de mercado, e após a prisão do pai, os Chapitos se viram em uma situação em que suas ações nesta empresa desvalorizavam rapidamente. Eram percebidos como um obstáculo temporário, fácil de eliminar, mas foi justamente essa subestimação por parte dos veteranos e concorrentes que desencadeou uma reação em cadeia de violência que em breve envolveria as ruas de Culiacán. O ponto de virada, que mudou para sempre a psique dos irmãos e os transformou de juventude dourada em sádicos paranoicos, não ocorreu em um beco escuro, mas sob os holofotes de um resort da moda. Em 15 de agosto de 2016, apenas meio ano após a prisão do pai, Ivan Arquivaldo e Jesus Alfredo decidiram celebrar um aniversário no restaurante La Leche, em Puerto Vallarta. Era território de seus concorrentes, o cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por El Mencho, mas a presunção dos Chapitos era tanta que chegaram lá sem escolta pesada, confiando na fama de seu sobrenome. Às 0h53 da noite, um grupo de assalto do CJNG invadiu o restaurante. As câmeras de vigilância registraram uma cena que se tornou viral. Os herdeiros do mais potente império criminoso do mundo estavam de joelhos,
com as mãos atrás da cabeça, sob os fuzis de simples sicários. Não foram mortos imediatamente, apenas porque El Maio, demonstrando milagres de diplomacia e provavelmente pagando um resgate astronômico, conseguiu negociar a libertação deles após uma semana. Mas o dano psicológico era irreparável. Para Ivan e Jesus, aquela noite em Laleche foi um banho de água fria. Eles compreenderam 3 coisas que definiriam toda a sua estratégia futura. Primeiro, o sobrenome Guzmán não era mais um escudo mágico. Segundo, seus aliados da velha guarda, como El Maio, os haviam salvado não por amor, mas por pena, o que para um narcotraficante é pior que a morte. E terceiro, para sobreviver naquele terrário, precisavam de um exército próprio absolutamente fiel, que obedecesse não ao cartel de Sinaloa, em geral, mas pessoalmente a eles. Precisamente após essa humilhação, começa a rápida militarização de sua facção. Começaram a recrutar não sicários experientes que poderiam fazer muitas perguntas, mas jovens delinquentes dos bairros pobres, prontos para matar por um par de tênis e uma dose. Esse período, o final de 2016 e todo o ano de 2017, pode ser definido como o tempo da reestruturação empresarial agressiva. Os chapitos compreenderam que não tinham autoridade, então decidiram comprá-la com o medo. Começaram a tomar o controle das ruas de Culiacán, expulsando os homens de El Maio e de outras facções. Também a logística sofreu mudanças. Se a velha escola preferia esquemas complexos com a cocaína colombiana, que exigiam laços internacionais, os irmãos voltaram a atenção para um produto novo, mais compacto e letal: as drogas sintéticas. Era uma pura decisão comercial. Por que depender de fornecedores caprichosos de folhas de coca nos Andes, se é possível cozinhar veneno diretamente nos porões urbanos? Enquanto os analistas da DEA ainda traçavam esquemas de narcotráfico baseados na realidade dos anos 90, os chapitos já estavam lançando as bases para a revolução do fentanil, transformando seu negócio de agrário em químico industrial. O vácuo de poder criado após a extradição de El Chapo não se preencheu de silêncio. Preencheu-se com o som de ferrolhos sendo armados. Os irmãos, que todos haviam dado por perdidos como narco-filhos de papai, revelaram-se muito mais cruéis, desprovidos de princípios e, o que é mais assustador, adaptáveis do que qualquer um poderia supor. O incidente no restaurante Laleche não os quebrou, mas forjou deles monstros desprovidos de qualquer freio. O velho mundo do cartel, com suas regras e conceitos, vivia seus últimos dias. Uma tempestade se adensava no horizonte, e o epicentro desse furacão eram 4 jovens homens decididos a demonstrar que eram dignos da coroa do pai, mesmo que para isso tivessem que afogar o México em sangue. E o primeiro a cruzar seu caminho foi o homem que El Chapo considerava seu braço direito, Dámaso Lopes Nunes, apelidado de El Licenciado. Mas para os chapitos, os méritos passados não tinham nenhum valor. A guerra havia sido declarada. A batalha pela coroa de Sinaloa, que irrompeu logo após a queda de El Chapo, não foi uma simples guerra de gangues, mas uma clássica tragédia shakespeariana, transposta para os cenários dos desertos mexicanos queimados pelo sol. O inimigo contra o qual os novos chapitos apontaram suas armas de ouro não foi um invasor externo ou um funcionário da polícia, mas um homem que chamavam de tio desde a infância. Dámaso Lopes Nunes, conhecido com o apelido El Licenciado, o bacharel, era uma figura única na hierarquia criminal. Ex-vice-chefe de segurança da prisão de Puente Grande, foi ele quem, em 2001, organizou a primeira e lendária fuga de El Chapo em um cesto de roupa suja. Em 15 anos de serviço impecável, transformou-se de funcionário corrupto a braço direito do chefe, gerenciando a logística e as finanças do cartel. Dámaso acreditava que o trono deveria passar a ele por direito de meritocracia e não por direito de sangue.
Aos seus olhos, Ivan e Alfredo eram crianças incompetentes e mimadas, capazes apenas de destruir o que o pai havia construído. Mas cometeu um erro fatal, subestimando o nível de crueldade de que os príncipes ofendidos eram capazes. O clímax dessa cisão interna foi uma data que em Culiacán ainda hoje se recorda. 4 de fevereiro de 2017. Naquele dia, El licenciado, fingindo querer aparar as arestas e discutir o futuro do negócio, convidou os irmãos Guzmán e o próprio Ismael El Mayo Zambada para um encontro em um rancho isolado perto da cidade. Deveria ser uma reunião do Conselho de Administração, mas transformou-se em uma execução. Quando o comboio dos Chapitos e de Maio chegou ao local, não foram recebidos por uma mesa farta, mas pelo fogo intenso dos sicários de Dámaso. Não estava prevista nenhuma negociação. Era uma tentativa de decapitar o cartel com um único golpe. Os guarda-costas morreram instantaneamente, cobrindo os chefes. Ivan, Alfredo e o septuagenário Maio tiveram que fugir através dos arbustos espinhosos, abandonando seus utilitários blindados. Para sobreviver, os herdeiros do império e seu patriarca foram forçados a roubar um carro civil de passagem e, sangrando, esconder-se entre as montanhas. Essa traição se tornou o ponto de não retorno. Se antes o conflito ardia sob a forma de olhares carrancudos e pequenos confrontos, agora Culiacán se transformava em uma zona de guerra. Os Chapitos responderam não com diplomacia, mas com terror total. Desencadearam uma caçada a quem estivesse ligado ao sobrenome Lopes. Mas, ao contrário do pai que procurava manter a imprensa à distância, os irmãos usaram os meios de comunicação como arma. Após o atentado, deram um passo sem precedentes. Enviaram uma carta manuscrita ao conhecido jornalista mexicano Ciro Gomes Leiva, na qual descreviam detalhadamente a traição de Dámaso. Foi um movimento de relações públicas calculado, apresentar-se como vítimas e legitimar o massacre iminente. A cidade afundou no caos. Os sicários dos Chapitos, unindo-se às forças de El Mayo, eliminaram metodicamente a estrutura do licenciado. Mas a vítima mais ruidosa e trágica dessa guerra não foi um narcotraficante, mas um homem com a caneta na mão. Javier Valdés, um dos jornalistas mais respeitados do México e fundador do semanário Rio Doce, cometeu um erro. Entrevistou Dámaso Lopes, no qual este último definiu os Chapitos tolos que destroem o negócio. Os irmãos Guzmán não podiam tolerar um insulto público. Em 15 de maio de 2017, ao meio-dia, a poucos quarteirões da redação de Rio Doce, os sicários dos Chapitos arrastaram Javier Valdés para fora de seu Toyota Corolla vermelho e dispararam 12 projéteis contra ele. Deixaram seu famoso chapéu ao lado do corpo, um sinal macabro para quem ousasse difundir o ponto de vista de seus inimigos. O assassinato de Valdés causou ressonância internacional, mas os irmãos não se importaram. Para eles era importante demonstrar que ninguém, nem mesmo a imprensa de fama mundial, tinha o direito de questionar sua autoridade. Dámaso Lopes entendeu que havia perdido. Não tinha nem os recursos, nem aquela fúria animal com que avançavam os filhos de seu ex-chefe. Seus homens desertavam, seus armazéns queimavam. Compreendendo que os Chapitos não se limitariam a matá-lo, mas o torturariam até a morte, prática que haviam começado a introduzir ativamente, o licenciado escolheu o mal menor. Em 2 de maio de 2017, foi preso no bairro exclusivo da Cidade do México, Anzures. A operação se desenrolou de forma suspeitosamente suave, sem um único tiro, o que gerou rumores de que Dámaso se entregou aos federais para escapar da vingança de seus afilhado. A queda foi rápida. Alguns meses depois, seu filho, Dámaso Lopes Serrano, conhecido como Minilic, um playboy glamuroso, outrora melhor amigo dos Chapitos, atravessou ele mesmo a fronteira em Caléxico e se entregou aos agentes da DEA. Foi uma capitulação total e incondicional.
Ivan Arquivaldo e seus irmãos não apenas sobreviveram, eles devoraram aquele que os havia ensinado a viver. A velha guarda havia sido derrotada, e o mito dos filhos de papai incompetentes se dissipara junto com a fumaça da pólvora sobre Culiacán. Agora tinham o poder, mas para mantê-lo precisavam de algo mais do que simples mercenários. Precisavam de uma guarda pretoriana pessoal, que não conhecesse piedade. A vitória sobre Dámaso Lopes tornou-se para os Chapitos não apenas um triunfo, mas o sinal para uma reestruturação radical de toda a vertical de força do cartel. Os irmãos haviam aprendido a lição. O velho modelo, em que a segurança era garantida por células autônomas fiéis a diferentes comandantes, não funcionava mais. Precisavam não de parceiros com opiniões próprias, mas de executores fanaticamente devotados, prontos para morrer a um estalar de dedos, sem fazer perguntas supérfluas sobre o código de honra. Precisamente nesse momento, entra em cena talvez a unidade mais sinistra e eficaz da história moderna do narcotráfico mexicano, que recebeu o nome de Los Ninis. Já o apelido é impregnado de sombria ironia. No jargão mexicano, Nini é a abreviação de Ni estudia, ni trabalha, nem estuda, nem trabalha, um termo pejorativo para a geração perdida de vadios. No entanto, os Chapitos pegaram essa etiqueta social e a transformaram em uma marca de terror absoluto. O arquiteto desse novo exército foi Néstor Isidro Pérez Salas, mais conhecido como El Nini 09 ou Chicken Little. Ao contrário dos generais grisalhos da velha guarda, Nini era contemporâneo de seus chefes, um jovem sociopata de Angostura cuja carreira não se baseava na diplomacia, mas em uma atração patológica pela violência. Formou o esqueleto do grupo com pessoas como ele, jovens com idade entre 18 e 25 anos, crescidos nos bairros mais pobres de Sinaloa, com o culto dos narcocorridos e sonhos de glória rápida. Era uma infantaria de novo tipo. Se antes os sicários procuravam se misturar à multidão usando roupas anônimas e chapéus de cowboy, os Ninis pareciam personagens do videogame Call of Duty, saídos da tela para a realidade. Introduziram a moda do equipamento tático, coletes à prova de balas com logotipos JGL, Joaquim Guzmán Loera, tênis de marca e bonés com a imagem de El Chapo. Esse estilo visual tornou-se seu uniforme, um marcador de pertencimento à elite do mundo criminal. Mas por trás da pose se escondia um assustador poder de fogo, invejado por muitos exércitos regulares da América Latina. Sob a liderança de Néstor Isidro, a estrutura dos armamentos do cartel sofreu um salto de qualidade. Os velhos e bons fuzis Kalashnikov deram lugar a armas americanas de alta tecnologia. No arsenal dos Los Ninis, tornaram-se dotação padrão os fuzis Barrett M82, calibre 50. Monstruosos complexos de precisão capazes de perfurar o motor de um carro ou derrubar um helicóptero a uma distância de 1,5 km. No mercado negro do Arizona, um fuzil desses custa cerca de 10 mil a 12 mil dólares, e os Chapitos compravam dezenas. A isso se somaram metralhadoras M249 Saeotilo Minimi, capazes de criar uma densidade de fogo capaz de suprimir qualquer unidade de polícia, e AR-15 modificados com carregadores de capacidade aumentada. No entanto, a principal inovação de El Nini foi a motorização da morte. Nos garagens de Culiacán, mecânicos artesanais começaram a produzir em massa os chamados monstros. Pesados pickups, Ford F-350 e Ram, revestidos com placas de aço de 1 polegada de espessura, com frestas para atirar e torres na caçamba. Essas máquinas transformavam os tiroteios de rua em verdadeiras batalhas entre tanques. Los Ninis não agiam como clássicos assassinos que eliminam alvos de forma direcionada, mas como forças de reação rápida. Sua tarefa não era a furtividade, mas o domínio total do espaço urbano. Patrulhavam Culiacán
em colunas de 10 a 15 carros, demonstrando abertamente seu poder e criando anéis de segurança em torno dos locais onde Ivan ou Ovídio se encontravam. Também o perfil psicológico dos combatentes Nines era radicalmente diferente da velha guarda. Se os veteranos de El Maio frequentemente se abstinham de usar a mercadoria para manter a lucidez, os jovens de Nini, ao contrário, frequentemente iam para a batalha sob o efeito de um coquetel de metanfetaminas e opioides sintéticos. Isso os tornava destemidos até a inconsciência e incrivelmente cruéis. Para eles, matar não era apenas um trabalho, mas uma forma de elevar seu status no Instagram e TikTok, onde, apesar das proibições, publicavam regularmente vídeos de suas empreitadas. Culiacán foi praticamente transformada em uma fortaleza, onde cada entrada e saída era controlada por homens com rádios e armas pesadas. Essa estrutura paramilitar, criada por Néstor Isidro, tornou-se o fundamento do poder dos chapitos. Não precisavam mais da aprovação de outras facções. Tinham um bastão de tamanho tal que discutir com ele se tornou mortalmente perigoso. A criação dos Los Nines tinha também um profundo sentido econômico, para proteger o novo modelo de negócio que os irmãos haviam começado a introduzir paralelamente à guerra contra Dámaso. Era necessária uma proteção absoluta do perímetro. Os chapitos compreendiam que a época da cocaína, que exigia complexas alianças internacionais com colombianos e equatorianos, estava desvanecendo-se no passado. O futuro pertencia a produtos compactos e de alta margem que podiam ser produzidos ali mesmo, sem sair da zona segura, protegida pelo exército de El Nini. Enquanto Néstor Isidro limpava as ruas dos concorrentes e de olhos curiosos, em casas anônimas na periferia da cidade já começavam a ferver os reatores, marcando o início do capítulo mais letal na história do narco-business, a revolução do fentanil. Enquanto Los Nines transformavam Culiacán em uma cidadela inexpugnável, patrulhando as ruas em picapes blindados, atrás das paredes surdas das vilas por eles vigiadas, ocorria uma revolução silenciosa, mas fundamental, que mudou para sempre a geopolítica do narcotráfico. Os chapitos realizaram o que se pode chamar de industrialização da morte. Foram os primeiros a perceber que a época dos cartéis agrários romantizados, dependentes da colheita de coca nos Andes, das chuvas, da seca e dos caprichosos parceiros colombianos, estava chegando ao fim. O velho modelo era volumoso, caro e logisticamente vulnerável. Transportar uma tonelada de cocaína da selva do Peru a Nova York é uma operação especial complexíssima, que exige a corrupção de funcionários em 5 países, o uso de submarinos e aviões. Ivan, Jesus e Ovídio, sendo representantes da geração dos millennials, preferiram a otimização. Apostaram em um produto que não requer terra, sol ou camponeses, o opioide sintético fentanil. Essa decisão transformou sua organização de uma estrutura mafiosa tradicional em uma corporação química de alta tecnologia, com uma rentabilidade que nem mesmo Apple ou Tesla poderiam sonhar. A economia desse novo negócio era assombrosa. Para entender a magnitude, basta olhar os números fornecidos pelos analistas da DEA. A produção de 1 quilo de heroína exigia hectares de campos de papoula, meses de trabalho, e custava milhares de dólares. A síntese de 1 quilo de fentanil puro em um laboratório do tamanho de uma cozinha normal custava ao cartel cerca de 800 a 1.000 dólares, calculando o custo dos precursores. Mas aquele quilo era tão potente que podia ser diluído com excipientes e transformado em centenas de milhares de pílulas mortais. O custo de produção de uma famosa pílula azul M30, que imitava o oxicodona legal, era menos de 10 centavos. No mercado atacadista de Sinaloa, seu preço subia a 50 centavos. E nas ruas de Nova York ou Boston, o consumidor final a pagava de 5 a 20 dólares. As margens das operações atingiam o fantástico 5.000 a 8.000%.
Nunca antes na história do mundo criminoso se havia feito tanto dinheiro tão rapidamente e com investimentos tão mínimos. Também a cadeia logística tornou-se assustadoramente compacta. O ponto de entrada-chave para o Império dos Chapitos tornou-se o Porto Pacífico de Manzanillo. Precisamente aqui, em enormes contêineres marítimos declarados como fertilizantes, detergentes ou corantes industriais, chegavam barris com precursores químicos da China. Os Chapitos estabeleceram laços diretos com fábricas químicas em Wuhan e em outros centros industriais da Ásia, eliminando qualquer intermediário. Do porto a carga, protegida pelos comboios dos Los Nines, era entregue em casas anônimas na periferia de Culiacán. Lá, em condições higiênicas terríveis, os cocineros, cozinheiros em macacões protetores, misturavam o coquetel letal em tanques de metal, usando remos de madeira comuns, e depois prensavam o pó em pílulas em máquinas compradas pela internet. Todo o processo exigia dias, não meses. Ovidio Guzmán supervisionava pessoalmente esse setor, transformando os laboratórios em uma linha de montagem de ciclo contínuo. No entanto, por trás dessa eficiência empresarial, escondia-se a monstruosa crueldade da fase experimental. O fentanil é uma substância onde o limite entre a euforia e a morte se mede em microgramas. Para lançar no mercado o produto ideal, que causasse uma fortíssima dependência, mas não matasse o cliente instantaneamente, os Chapitos precisavam de um grupo de controle, e o encontraram entre seus inimigos. Segundo os testemunhos de desertores e dados da inteligência, no período de 2017 a 2018, os porões das casas em Sinaloa se transformaram em laboratórios da morte. Os milicianos injetavam diferentes dosagens de fentanil em prisioneiros de gangues rivais ou toxicodependentes raptados, observando a reação com o cronômetro na mão. Se a cobaia morria muito rapidamente, o lote era enviado para reciclagem, reduzindo a concentração. Se sobrevivia, mas não sentia o efeito desejado, a dose era aumentada. Era um processo de pesquisa e desenvolvimento cínico e desumano, pago com as vidas de centenas de vítimas sem nome, cujos corpos eram depois dissolvidos em ácido ou enterrados em túmulos anônimos no deserto. Até 2019, a máquina funcionava de forma impecável. Culiacán estava inundada de dinheiro. Jovens químicos e empacotadores ganhavam mais que diretores de banco, e o fluxo de pílulas através da fronteira com os Estados Unidos tornou-se um tsunami incontrolável. As autoridades americanas começaram a lançar o alarme. A mortalidade por overdose nos Estados Unidos subiu verticalmente, e o rastro levava invariavelmente a Sinaloa, mas os Chapitos, inebriados pelo sucesso e seguros da invulnerabilidade de sua fortaleza protegida pelo exército de El Nini, não pretendiam parar. Sentiam-se os reis da montanha, sem suspeitar que sua audácia e as dimensões da produção já haviam forçado Washington a pressionar a cidade do México pedindo ações imediatas. O governo federal mexicano, que por muito tempo havia feito vista grossa ao que estava acontecendo, foi forçado a começar a planejar uma operação que deveria ser uma punição exemplar, mas que em vez disso se transformou em uma das derrotas mais vergonhosas na história do estado. As nuvens se adensavam sobre o bairro exclusivo de Três Rios, onde em uma das casas, Ovidio Guzmán passava o tempo despreocupado, sem sequer suspeitar que atrás de sua porta já estavam os homens das forças especiais, prontos para desencadear o inferno. A euforia pela vitória no Culiacanazo foi logo substituída pela fria realidade das lutas internas. Ovidio Guzmán estava livre, mas a própria unidade do cartel de Sinaloa jazia em ruínas. Ismael El Mayo Zambada, patriarca e estrategista que havia passado meio século nesse negócio, sem passar sequer um dia atrás das grades, estava furioso. Para ele, os eventos de 17 de outubro não foram um triunfo, mas uma catástrofe estratégica. Em seu paradigma, o narco-business é diplomacia silenciosa, subornos e fluxos de dinheiro invisíveis.
não ônibus em chamas e tiroteios contra helicópteros ao vivo na CNN. Além disso, circulavam rumores insistentes, confirmados mais tarde por interceptações de rádio, de que durante o assalto os homens de Maio não se apressaram em ajudar os chapitos, assumindo uma posição de espera. Essa inação foi percebida por Ivan Arquivaldo como uma traição. A frágil paz que se mantinha pela memória de El Chapo ruiu. Começou uma guerra civil dentro da mais poderosa organização criminosa do planeta. Uma guerra geracional. Audácia imprudente contra a experiência secular. O conflito irrompeu não em Culiacán, onde as forças eram mais ou menos iguais, mas na periferia, nas regiões fronteiriças criticamente importantes para o tráfico. A arena principal das operações de combate tornou-se o Vale de Mexicali, no estado da Baixa Califórnia, e os desertos de Sonora. Aqui se chocaram dois exércitos por procuração: Los Ninis, fiéis aos chapitos, e Los Rusos, os russos, ala combatente de elite da facção de El Mayo, liderada por Jesus Alexander Santos Félix, El Ruso. O pretexto para a escalada foi um incidente aparentemente trivial. Os homens de Nini tentaram entrar no território tradicionalmente controlado pelos rusos, na zona de Água Caliente. Mas por trás da pequena escaramuça, escondia-se a luta pelo controle da Estrada 15, a artéria principal através da qual o fentanil e a metanfetamina fluíam para o norte, no Arizona e Califórnia. Essa guerra se distinguiu por uma crueldade extrema, mesmo para os padrões mexicanos. Os chapitos, compreendendo que eram inferiores a Mayo nos laços políticos e na rede de agentes, apostaram na intimidação. Pela primeira vez foram usados drones com explosivos C4, que eram lançados sobre os campos inimigos no deserto. As redes sociais se encheram de vídeos terríveis de interrogatórios, em que os combatentes capturados dos rusos eram forçados a confessar que trabalhavam para Mayo antes de serem decapitados. Uma das páginas mais sangrentas desse confronto foi a batalha pela cidade de Caborca, em Sonora. Aqui os chapitos decidiram expulsar o chefe local, Rafael Caro Quintero, velho aliado de Mayo, enviando para lá uma caravana de 50 jipes blindados com centenas de mercenários. As ruas da cidade foram espalhadas de corpos e na praça principal deixaram geladeiras com restos desmembrados e mensagens. Aqui governam os homens de Chapo, Sinaloa somos nós. Para El Mayo, essa guerra se tornou um desafio pessoal. Sempre se posicionou como um pacificador, um árbitro que apaga os conflitos, não os acende. Mas a agressividade dos narco-filhos de papai não lhe deixou escolha. Em resposta, ativou seus contatos nas forças de segurança federais. Estranhamente, as operações do Exército Mexicano e da Guarda Nacional, em 2020 e 2021, terminavam cada vez mais frequentemente com golpes precisamente nos laboratórios e armazéns dos chapitos, enquanto a infraestrutura de Mayo permanecia intacta. Ivan Arquivaldo compreendeu perfeitamente a alusão. O avô usava o Estado como seu bastão. Isso não fez senão aumentar a paranoia dos irmãos. Começaram a ver traidores por toda parte, conduzindo expurgos em suas próprias fileiras e executando quem quer que tivesse sido notado em contato com os homens de Zambada. O clímax da ruptura foi uma série de assassinatos de tenentes de alto escalão de ambos os lados, mas o estilo era o mais indicativo. Se os sicários de Mayo trabalhavam de forma limpa, um tiro na cabeça e desaparecimento do corpo, os Los Ninis organizavam massacres demonstrativos. Podiam atirar em um cortejo fúnebre se soubessem que um membro da facção oposta estava presente, ou abrir fogo em um restaurante lotado. Essa tática da terra arrasada começou a assustar até mesmo aqueles que inicialmente simpatizavam com os jovens Guzmán. Os habitantes locais, acostumados a uma relativa ordem sob El Chapo, agora viviam com medo de balas perdidas. O negócio, no entanto, não parava nem por um segundo.
O paradoxo da situação era que, enquanto se matavam no deserto de Sonora, ambas as facções continuavam a usar os mesmos corredores e escritórios de lavagem de dinheiro em Culiacán. Era uma guerra esquizofrênica, onde pela manhã os inimigos podiam atirar uns nos outros na rodovia, e à noite seus contadores saldavam dívidas e créditos comuns para os suprimentos de precursores da China. Mas a tensão crescia. Os chapitos compreendiam. Para derrotar Maio, tinham que se tornar o mal absoluto, uma força com a qual é assustadoramente perigoso lidar até mesmo para o diabo. E para confirmar esse status, criaram um lugar cujo nome por si só fazia tremer qualquer bandido em Sinaloa. Um rancho em Navolato, onde a vida humana valia menos do que a comida para seus animais exóticos. Em toda a guerra, chega o momento em que a crueldade deixa de ser simplesmente um instrumento de intimidação e se transforma em outra coisa, em uma forma perversa de lazer, em um esporte sangrento acessível apenas aos eleitos. Para os chapitos, tal Coliseu da Morte tornou-se um rancho anônimo nos mapas do Google, no município de Navolato, perdido entre infinitos campos de milho, a apenas 30 quilômetros das luzes de Culiacán. No folclore local, esse lugar adquiriu o status de terra amaldiçoada, um análogo mexicano das prisões secretas da CIA, mas sem nenhuma convenção ou regra. Precisamente aqui, Ivan Arquivaldo e Ovídio jogaram definitivamente as máscaras de gerentes eficientes e mostraram ao mundo seu verdadeiro rosto. O rosto de sádicos para os quais os gritos dos moribundos se tornaram a trilha sonora de seu poder. As lendas sobre o que acontecia atrás das altas muralhas de concreto dessa propriedade pareciam no início um delírio, uma fábula assustadora com a qual as mães assustavam os filhos desobedientes. Sussurrava-se que os irmãos tinham animais exóticos, tigres de Bengala. No mundo dos narcobarões, possuir gatos selvagens é um velho clichê, um símbolo de status, como uma Colt dourada ou um Cessna pessoal. Mas os chapitos foram além, transformando o kit em um mecanismo de descarte. Segundo os testemunhos dos raros sobreviventes e as mensagens interceptadas em chats criptografados, esses tigres não decoravam simplesmente as jaulas, eram parte do ecossistema da morte. Os inimigos do cartel, fossem espiões capturados dos Los Rusos, traficantes negligentes que haviam perdido a mercadoria, ou simplesmente funcionários que se recusaram a aceitar um suborno, eram levados ao rancho, onde os aguardava um destino diante do qual a Inquisição medieval empalidece. O processo de alimentação era ritualizado. As vítimas eram frequentemente jogadas nas jaulas dos predadores ainda vivas, mas previamente sangradas ou feridas, para que o cheiro de sangue fresco enlouquecesse as bestas. Não era um simples assassinato, era a anulação total da personalidade. Um homem que um minuto antes implorava piedade se transformava em resíduos biológicos, em excrementos da besta, desaparecendo da cadeia alimentar, sem deixar vestígios. Para a geração Instagram, à qual pertenciam os chapitos e seu séquito, esse espetáculo substituía os combates dos gladiadores. Mas os tigres eram apenas o acorde final na Sinfonia da Dor, dirigida pessoalmente por Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini. Os porões do rancho eram equipados como laboratórios de tortura, onde a abordagem científica convivia com a ferocidade primitiva. Um dos métodos de interrogatório distintivos tornou-se o procedimento conhecido no jargão do cartel como injecciones, injeções. Os carrascos, que frequentemente tinham uma formação médica incompleta, injetavam nas veias das vítimas não drogas, mas coquetéis de extrato concentrado de pimenta habanero, ou, em casos particularmente graves, ácido de baterias. O efeito era monstruoso. A pessoa sentia as veias derreterem literalmente por dentro, o fogo correr através do sistema circulatório queimando os receptores, mas permanecendo plenamente consciente até a parada cardíaca. Outro passatempo preferido de Ivan Arquivaldo
de que os informantes contam com horror era o jogo de beisebol. Os prisioneiros, amarrados mãos e pés, eram pendurados ou postos de joelhos, após o que os irmãos ou seus tenentes usavam seus corpos como manequins de treinamento, testando golpes com bastões de alumínio. O termo batear, bater, entrou firmemente no léxico do cartel como eufemismo de condenação à morte. A frase "foi enviado para o treinamento" significava que a pessoa seria espancada até a morte, quebrando um osso após o outro, até que se transformasse em uma massa informe. Eram usadas ativamente também las tablas, tábuas de madeira, com as quais batiam nas nádegas e nas costas dos culpados, até que a pele estourasse, expondo a carne. Essa punição era frequentemente aplicada aos próprios combatentes por delitos menores, educando-os à tolerância à dor e à submissão absoluta. A psicologia desse terror era fria e calculada. O medo devia ser absoluto e paralisante. Se El Chapo, a seu tempo, procurava comprar a fidelidade da população construindo estradas e distribuindo dinheiro nas festas religiosas, seus filhos compreenderam que o amor é um recurso não confiável, inflacionário e caro. O terror animal, ao contrário, é gratuito e eterno. As gravações de vídeo das torturas eram filmadas em iPhone, em alta resolução 4K, e enviadas via WhatsApp e Telegram nos grupos fechados de concorrentes e polícia. Vimos essas imagens. Jovens rapazes com bonés de marca e sapatos Balenciaga riem, enquanto cortam os dedos de um prisioneiro, como se fosse apenas uma brincadeira para o TikTok. O efeito foi instantâneo. Unidades inimigas inteiras desertavam para não acabar no Rancho dos Tigres. Os chapitos monetizaram sua reputação de psicopatas, transformando-a no ativo mais líquido. No entanto, essa aposta na ultraviolência tinha também um reverso da medalha que os irmãos, em sua arrogância, não consideraram. Destruiu o tácito contrato social entre narcotraficantes e população local que existia em Sinaloa há décadas. Os habitantes, acostumados a viver segundo o princípio "não vejo o mal, não ouço o mal", começaram a murmurar. Os gritos que vinham à noite de trás das paredes do rancho, os desaparecimentos de jovens garotas levadas às festas dos filhos de papai e nunca mais voltando para casa, tudo isso criava uma atmosfera de ódio tóxico. Os chapitos haviam ultrapassado a linha que separa os bandidos nobres dos açougueiros comuns. E enquanto se embriagavam de sua impunidade, dando em pasto os inimigos às tigres, em Washington, o dossiê com o cabeçalho Los Chapitos ficava cada vez mais espesso. Os serviços secretos americanos, chocados pelos relatórios sobre as atrocidades em Navolato, decidiram que a estratégia de contenção não funcionava mais. Era chegado o momento para uma nova caçada, e desta vez, o objetivo não era apenas uma figura no tabuleiro de xadrez, mas aquele que já havia humilhado o Estado uma vez. Ovidio Guzmán, o topo, encontrou-se novamente na mira, mas agora as regras do jogo haviam mudado. Nenhuma negociação, apenas fogo para matar. A operação de represália era preparada no segredo mais profundo, e no céu sobre Jesus, Maria já começavam a se adensar as nuvens, pressagiando a tempestade que varreria o castelo de cartas, construído sobre ossos. A alvorada de 5 de janeiro de 2023 na minúscula vila de Jesus Maria, localizada a 45 quilômetros ao norte de Culiacán, não chegou de forma natural. O céu foi iluminado não pelo sol, mas pelos traçadores das metralhadoras pesadas que cortavam a escuridão como raios laser. O Estado mexicano, humilhado e pisoteado 3 anos antes, havia voltado para cobrar sua dívida, e desta vez não pretendia bater a porta com um mandado de prisão. A operação para a captura de Ovidio Guzmán, que recebeu o nome em código Topo, foi planejada não como uma batida policial, mas como uma intervenção militar atrás das linhas inimigas, levando em conta todos os erros fatais de 2019.
Se a Quinta-feira Negra havia se tornado o símbolo da fraqueza do poder, os eventos daquela manhã de janeiro deviam demonstrar sua impiedosa potência tecnológica. Às 4h40 da manhã, quando Ovidio e sua família ainda dormiam em sua residência fortificada, sobre os telhados pairavam não drones da polícia, mas helicópteros de combate, UH-60M Black Hawk. Desta vez os militares não começaram a negociar e não deram a guarda de El Raton nem um segundo para organizar o perímetro. Do céu sobre a casa, abateu-se uma rajada de fogo das miniguns de 6 canos, M134, capazes de disparar até 3.000 projéteis por minuto. Essa chuva de chumbo perfurava literalmente as paredes de concreto e os vidros blindados, transformando a fortaleza inexpugnável em ruínas em poucos segundos. Foi uma demonstração de força no limite do crime de guerra, mas a mensagem era extremamente clara. As regras mudaram, e agora atiramos para matar. Em terra se desencadeou um verdadeiro inferno. Unidades de elite das forças especiais desembarcaram diretamente no pátio da residência, engajando um combate de perto com a guarda pessoal de Ovidio. Los Nines, aqueles mesmos degoladores com sapatos de marca acostumados a aterrorizar civis desarmados, chocaram-se com as forças especiais do exército que agiam com fria eficiência. O tiroteio durou cerca de 10 minutos, mas em intensidade superou muitos confrontos armados no Oriente Médio. A guarda foi suprimida pelo fogo aéreo e logo Ovidio, descabelado e meio vestido, foi arrastado para fora da casa. Mas a principal diferença em relação a 2019 estava na logística da evacuação. Os generais haviam aprendido a lição. Não se pode transportar uma carga preciosa em estradas que o cartel pode bloquear em 5 minutos. Assim que as algemas foram presas nos pulsos do topo, ele foi imediatamente carregado em um helicóptero que se elevou instantaneamente no céu, fazendo rota para a cidade do México. No momento em que Ivan Arquivaldo e os outros irmãos acordaram e pegaram seus rádios, o irmão já voava sobre as montanhas da Sierra Madre. No entanto, a inércia da guerra é uma coisa terrível. O mecanismo do Culiacanazo, bem azeitado pelos chapitos, acionou-se automaticamente mesmo quando o objetivo já era inatingível. O éter de rádio de Sinaloa explodiu novamente em ordens: queimem tudo, bloqueiem as saídas, derrubem os passarinhos. Por volta das 6 da manhã, Culiacán afundou em um déjà-vu de caos. Os milicianos, Los Nines, tentando repetir o sucesso de 3 anos antes, roubaram e incendiaram mais de 250 automóveis, bloqueando todas as principais artérias do estado. Atacaram o aeroporto civil de Culiacán, abrindo fogo contra a fuselagem de um avião de passageiros da Aeroméxico, que se preparava para a decolagem. As imagens registradas pelos passageiros deitados no corredor, entre os assentos, sob o som dos projéteis atingindo o revestimento, rodaram o mundo. Os milicianos tentaram inclusive derrubar os aviões militares que chegavam com os reforços, usando fuzis de precisão de grosso calibre Barrett, mas o exército estava pronto. Em resposta à agressão, os helicópteros abriram novamente fogo sobre as colunas de monstros diretamente nas ruas citadinas. O balanço daquela manhã foi sangrento. Oficialmente morreram 29 pessoas, 10 militares e 19 milicianos do cartel, embora os habitantes locais afirmem que os números reais das perdas entre os bandidos eram significativamente mais altos. Seus corpos eram simplesmente levados por seus próprios companheiros. Ficaram feridos 35 policiais. Mas apesar dos caminhões em chamas e do pânico, o resultado foi diametralmente oposto a 2019. O presidente López Obrador não deu a ordem de retirada. Ovidio foi levado para a mesma prisão de segurança máxima de Altiplano, da qual seu pai havia escapado outrora através de um túnel. O simbolismo era completo. Por trás dos bastidores dessa operação brilhante,
via-se claramente a sombra da geopolítica. A prisão ocorreu apenas 3 dias antes da visita do presidente do Uruguai, Joe Biden, à cidade do México para a cúpula dos líderes da América do Norte. Washington exigia a cabeça de um dos chapitos como condição para o diálogo, e o governo mexicano ofereceu Ovídio em um prato de prata, como um presente sangrento para a chegada do importante convidado. Para Ivan Arquivaldo e Jesus Alfredo foi um choque. Perceberam que sua estratégia de terror total havia falhado. A chantagem não funcionava mais. Seu irmão mais novo, o rosto do negócio do fentanil, estava nas mãos dos inimigos e, a julgar pela velocidade com que os Urumits Taimindo solicitaram a extradição, salvá-lo por métodos legais era impossível. Dentro do cartel caiu um silêncio opressor. A perda de Ovídio não foi apenas um golpe emocional, mas também uma catástrofe logística. Era ele quem supervisionava as cadeias de suprimento dos precursores e o trabalho dos laboratórios. Para sobreviver e reduzir o nível de pressão, os chapitos que permaneceram em liberdade decidiram realizar uma manobra de relações públicas sem precedentes, quase surreal, que deveria confundir os rastros e desviar o golpe do principal ativo. Começaram a campanha publicitária mais hipócrita na história do narco-business, procurando convencer o mundo de que os principais produtores de veneno do planeta haviam de repente se tornado defensores de um estilo de vida saudável. A prisão e a rápida extradição de Ovídio Guzmán para Chicago, onde apareceu diante da corte com o número de detentos 72.884.748, foram para os chapitos um banho de água fria. Pela primeira vez em 7 anos, sua estratégia de escalada para o domínio falhara. A máquina da justiça americana, tendo posto as mãos em um dos irmãos, não pretendia parar. A pressão sobre o cartel atingiu o ponto crítico. A DEA anunciou uma recompensa de $10 milhões por informações sobre a localização de Ivan Arquivaldo e Jesus Alfredo. E a palavra fentanil ressoava em cada briefing da Casa Branca. Compreendendo que haviam se tornado um ativo tóxico mesmo para os funcionários mexicanos corruptos, os irmãos decidiram uma manobra que se pode definir como uma obra-prima de cinismo e desinformação. Em outubro de 2023, os habitantes de Culiacán, ao acordar pela manhã, viram um quadro surreal. Sobre as principais pontes e viadutos da cidade estavam penduradas enormes faixas brancas, narcomantas, com um texto impresso cuidadosamente. A mensagem era assinada Los Chapitos e dizia: em Sinaloa é severamente proibida a venda, a produção, o transporte ou qualquer outro tipo de atividade relacionada à substância conhecida como fentanil. Os maiores narcoprodutores do planeta, cujos laboratórios imprimiam mensalmente milhões de pílulas azuis, proibiam publicamente seu produto principal. Era como se o McDonald's anunciasse a proibição da venda de hambúrgueres para combater a obesidade. Mas por trás dessa absurda ação de relações públicas, escondia-se um rígido pragmatismo. Os chapitos procuravam limpar sua marca, jogando a responsabilidade da crise dos opioides em pequenas gangues independentes. Para demonstrar a seriedade de suas intenções, começaram limpezas demonstrativas. Pelas ruas começaram a ser encontrados corpos de pequenos traficantes que vendiam sintéticas, com bilhetes afixados no peito e pacotes de pílulas espalhados ao redor. Los Nines raptavam e matavam seus próprios cozinheiros, químicos, que não haviam tido tempo de fechar a produção. Era uma encenação sangrenta, destinada a um único espectador, o governo do Osmar Mustario. Os irmãos esperavam que, reduzindo a visibilidade do tráfico de fentanil, forçariam os americanos a desviar a atenção para seus concorrentes do cartel de Jalisco, CJTNG. No entanto, esse espetáculo não enganou ninguém em Washington, mas criou uma perigosa tensão dentro da própria estrutura de segurança dos chapitos. A vítima principal dessa nova política de pacificação
Devia ser o homem que sabia demais e cujas mãos estavam sujas de sangue até os cotovelos, derramado pelos irmãos. Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, arquiteto da defesa de Culiacán e comandante da guarda pessoal, tornou-se inconveniente. Seus métodos, tiroteios em lugares lotados, porte aberto de armas, constantes conflitos com os homens de El Mayo, atraíam muita atenção no momento em que os chefes queriam se esconder. Nini, acostumado a ser um cão de guarda intocável, sentiu de repente a coleira apertar. O epílogo chegou em 22 de novembro de 2023 e foi suspeitosamente fácil para um homem que por anos havia escapado de batidas. No complexo residencial de Elite Colinas de La Rivera, ao norte de Culiacán, as forças especiais do Exército Mexicano e da Guarda Nacional cercaram a casa onde se escondia El Nini. Não houve ônibus queimados, nem colunas de blindados correndo em socorro, nem tiroteios de miniguns. O homem que havia paralisado 2 vezes a cidade para salvar Ovídio se viu abandonado ao seu destino. O vídeo de sua prisão, registrado por um drone, mostra como em shorts e camiseta, descalço, ele tenta escalar a cerca no telhado, mas vê os fuzis apontados para ele e se rende docilmente. Em seus olhos lia-se não tanto o medo, quanto a compreensão da traição. Insiders nos serviços secretos mexicanos e fontes no mundo criminoso afirmam que a prisão de Nini não foi um golpe de sorte da inteligência, mas o resultado de um acordo. Iván Artivaldo, procurando comprar uma trégua e atrasar sua própria captura, simplesmente vendeu seu principal sicário. Sacrificou Néstor Isidro como um peão em um gambito, esperando que a cabeça do chefe de segurança satisfizesse a sede de sangue dos americanos. Foi uma clássica jogada de príncipes maquiavélicos, usar um servo fiel para o trabalho sujo e depois se livrar dele quando se torna tóxico. A queda de El Nini assestou um golpe devastador à capacidade de combate da facção. Os chapitos perderam seu comandante de campo mais eficaz, o homem que mantinha toda a cidade no medo. A estrutura Los Ninis começou a se desintegrar. Privados de um líder carismático, os jovens milicianos começaram a se dispersar ou a passar para outros grupos. O escudo que cobria os irmãos do mundo exterior trincou. A traição é uma moeda que no narcobusiness sempre retorna ao remetente com juros. Libertados de seu defensor, Iván e Jesus ficaram sozinhos cara a cara com os inimigos que haviam gerado por anos, e enquanto procuravam se reorganizar, no horizonte já se perfilava o drama final, cujo roteiro não havia sido escrito em Washington, nem na Cidade do México, mas dentro da própria família Guzmán. Um drama que sepultaria definitivamente o mito da unidade de Sinaloa. No início de 2024, o ar em Culiacán havia se tornado tão denso de paranoia que se podia cortar com uma faca. Os chapitos, privados de seu general combatente El Nini e do irmão mais novo Ovídio, encontraram-se em um beco sem saída estratégico. Sua tentativa de encenar a renúncia ao fentanil falhou miseravelmente. Os satélites americanos continuavam a registrar a atividade dos laboratórios e a mortalidade por overdose nos Isabeliruiua não diminuía. Iván Arquivaldo, compreendendo que o cerco se apertava, começou a procurar uma saída, não no campo de batalha, mas nas intrigas de corredor. Mas ninguém, nem mesmo os mais experientes analistas da DEA, podia prever aquele golpe de cena que ocorreu no verão e que por sua cinematografia ofuscou todas as temporadas da série Narcos. 25 de julho de 2024 entrará para a história como o dia em que o intocável deixou de existir. Ismael El Mayo Zambada, o homem fantasma, o patriarca que havia passado no narco-business meio século e nunca havia visto o interior de uma cela, aterrissou em um avião particular Beechcraft King Air no pequeno aeroporto de Doña Ana, perto de El Paso, estado do Texas,
mas não chegou para um encontro de negócios nem para férias. Na pista de aterrissagem já o esperavam os agentes do FBI. Ao lado dele, do avião desceu Joaquim Guzmán Lopes, o menos midiático dos irmãos Chapitos, que sempre fora considerado o contabilista tranquilo da família. A fotografia publicada pelas autoridades do Zepuruhuru, onde o lendário El Maio senta no carro com uma expressão perdida, quase infantil, em camisa xadrez, fez explodir a internet. Como um velho prudente de 76 anos, que por anos não descia das montanhas da Sierra Madre e mudava de refúgio a cada 2 dias, foi parar nas mãos dos americanos sem um único tiro, a versão que foi logo expressa pelos advogados de Zambada e confirmada por fontes da inteligência, lembrava o roteiro de um thriller de espionagem. Não foi uma operação especial e não foi uma rendição voluntária, foi um sequestro. Joaquim Guzmán Lopes, agindo provavelmente com a aprovação do irmão mais velho Ivan, convidou El Maio para um encontro para inspecionar terrenos e resolver uma disputa com o político local Héctor Melésio Cuen, que, aliás, foi assassinado no mesmo dia em circunstâncias misteriosas. Confiando no filho de seu ex-sócio, El Maio entrou no carro, mas em vez de ir para o rancho, foi levado ao avião, imobilizado, carregado à força a bordo e levado para o Zebirurirua. Joaquim vendeu de fato seu padrinho em troca de um acordo com a justiça americana para si, e talvez para Ovídio, que a essa altura já se encontrava na prisão de Chicago. Uma traição de tal magnitude não tem análogos na história dos cartéis mexicanos. Os Chapitos violaram o principal tabu do mundo criminal, entregaram um dos seus ao inimigo. Os motivos de Joaquim eram transparentes. Compreendendo que o império estava desmoronando, decidiu trocar o bilhete dourado, a cabeça de El Maio, pelo programa de proteção a testemunhas, uma sentença branda e a possibilidade de salvar parte dos ativos. Foi um ato de desespero e frio cálculo ao mesmo tempo. O contabilista tranquilo revelou-se o jogador mais astuto, que superou o grande mestre do mundo criminal. A reação em Sinaloa foi instantânea e catastrófica. O mito da unidade do cartel foi definitivamente destruído. A facção de El Maio, liderada agora por seu filho Ismael Zambada Sicairos, Maíto Flaco, declarou guerra total aos restos do clã Guzmán. Se antes os conflitos tinham caráter local, agora começou um massacre para o extermínio. O código da Omertá foi violado e as regras deixaram de existir. Em Culiacán, recomeçaram a queimar os carros e pelas ruas começaram a aparecer corpos com bilhetes que acusavam os Chapitos de traição. Os traidores não têm honra, seu fim será terrível, diziam as mensagens assinadas La Maísa, Homens de Maio. Ivan Arquivaldo permaneceu sozinho, privado do apoio do irmão lojista Ovídio, perdido o irmão negociador Joaquim e vendido seu melhor combatente Nini, transformou-se no rei das ruínas. Sua facção, que outrora assustava a todos com sua agressividade, agora parecia uma besta acuada. Os velhos aliados viraram as costas, temendo serem vendidos também aos americanos na primeira oportunidade. A infraestrutura do cartel rangia. Os fornecedores de precursores da China congelavam as remessas, temendo a instabilidade, e as rotas através da fronteira eram interceptadas pelos Homens de Maio. A prisão de El Maio e Joaquim Guzmán tornou-se o acorde final na história dos Los Chapitos, como força monolítica unida. Foi o fim da época em que o sobrenome Guzmán evocava temor. Agora evocava apenas desprezo e desejo de vingança. A história, iniciada com a tentativa de demonstrar ao mundo que eram dignos do trono do pai, terminou com o fato de que queimaram esse trono, vendendo-o em pedaços para sua própria salvação. Mas para Ivan Arquivaldo, o jogo ainda não havia terminado. Devia resolver a última tarefa: como sobreviver em um mundo em que todos, do agente da DEA ao último sicário nas montanhas de Sinaloa, sonham em ver sua cabeça em uma picada.
A queda de Ismael El Maio Zambada não foi simplesmente um título barulhento nos jornais da manhã, mas um deslocamento tectônico cujo eco destruiu os fundamentos do mundo criminoso do México. Se antes Sinaloa lembrava um estado feudal com uma clara hierarquia e regras do jogo compreensíveis, onde cada chefe de praça conhecia seu lugar, a traição de Joaquim Guzmán Lopes transformou esse caos ordenado em um território de absoluta anarquia. O que observamos hoje não é mais uma guerra pela partilha do mercado, mas uma dolorosa agonia da mais potente estrutura criminal do planeta. O mito da Pax Sinaloa, um mundo criminoso que garantia uma relativa estabilidade na região, foi dissipado junto com a fumaça dos carros queimados que novamente bloquearam as entradas de Culiacán em setembro de 2024. Permanecido sozinho no topo dessa pirâmide de crânios, Iván Arquivaldo Guzmán El Chapito encontrou-se em uma posição que nenhum detento de uma prisão federal invejaria. É o último dos irmãos que ainda respira o ar da liberdade, mas essa liberdade se tornou sua maldição, com uma recompensa de $10 milhões por sua cabeça, anunciada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e com milhares de milicianos da La Maíza, facção de Zambada, sedentos por vingança por seu patriarca vendido. Iván transformou-se no homem mais sozinho do México. Sua paranoia atingiu dimensões clínicas. Segundo os dados da inteligência, não dorme mais no mesmo lugar por 2 noites seguidas, não confia nem mesmo em sua própria escolta, e vê traidores em quem quer que lhe traga a comida. O homem que amava se gabar de sua riqueza no Instagram, agora é forçado a viver como um rato, encurralado no labirinto dourado do Triângulo Dourado, o maciço montanhoso na fronteira entre os estados de Sinaloa, Durango e Chihuahua. A guerra que irrompeu no outono de 2024 entre os restos dos Chapitos, ou La Chapizza, como são chamados pelo emoji da pizza que usam como símbolo, e as forças do herdeiro de Zambada, Ismael Zambada Siqueiros, Maíto Flaco, distingue-se de todos os conflitos anteriores por sua insensata crueldade. É uma guerra de terra arrasada. Os milicianos de Maíto Flaco, impulsionados pela vingança de sangue, não fazem prisioneiros. Nas redes sociais, se difundem vídeos em que os homens capturados de Iván são forçados a se desculpar diante dos retratos de El Maio antes de serem executados. Em resposta, a Chapizza mina as estradas e usa drones kamikaze para ataques aos ranchos dos apoiadores de Zambada. A economia do estado está paralisada. Escolas fechadas, homens de negócios em fuga, e Culiacán, após o pôr do sol, se transforma em uma cidade fantasma, onde o silêncio é quebrado apenas por sirenes e rajadas de metralhadoras. Mas a herança mais terrível dos Los Chapitos não reside no número de cadáveres, mas na mutação irreversível da natureza do próprio narco-business. Os irmãos, em sua aspiração à modernização e aos superlucros, abriram a caixa de Pandora que agora é impossível fechar. Apostando no fentanil e nos laboratórios descentralizados, destruíram a necessidade de cartéis gigantes e centralizados do tipo antigo. O império de Sinaloa, que seu pai havia construído por 30 anos, está se desintegrando em centenas de pequenas células autônomas, microcartéis. Essas gangues, desprovidas de um fator de contenção sob a forma de um líder autoritário como El Chapo ou El Maio, tornam-se muito mais agressivas e imprevisíveis. Não respeitam mais os códigos sobre a inviolabilidade dos civis. Precisam de dinheiro aqui e agora, então passam aos sequestros de pessoas, extorsões aos agricultores, tráfico de seres humanos e roubo de combustível. A industrialização da morte, iniciada pelos Chapitos, levou ao fato de que agora, qualquer químico autodidata com acesso aos precursores pode se tornar um narcobarão em escala local. A história dos Los Chapitos
É uma clássica tragédia da arrogância, um epitáfio instrutivo para uma geração que recebeu tudo sem ganhar nada. Tinham nas mãos cartas ideais, rotas consolidadas, ativos bilionários, governo corrupto e população fiel. Mas em vez de gerenciar essa herança, decidiram brincar de deuses. Violaram todas as leis não escritas do mundo criminal, mataram jornalistas, raptaram os filhos dos concorrentes, torturaram seus próprios tenentes, ostentaram seus crimes e, no final, venderam seu padrinho aos inimigos. Seu reinado foi brilhante como um flash de magnésio e igualmente destrutivo. Hoje, quando Ovídio e Joaquim testemunham nos tribunais americanos negociando as penas, e Ivan Arquivaldo espera o fim inevitável, a bala de um atirador de elite ou as algemas, torna-se evidente a magnitude de seu fracasso. Não se tornaram os novos reis. Tornaram-se os coveiros do cartel de Sinaloa. Na prisão de segurança máxima ADX Florence, em sua cela individual, Joaquim El Chapo Guzmán provavelmente assiste às notícias em uma pequena TV em preto e branco. E só se pode imaginar o que sente um homem que construiu um império por toda a vida ao ver como seus próprios filhos o queimaram até os alicerces por curtidas nas redes sociais. Uma autoridade barata e uma esperança espectral de salvar a própria pele. A época dos gigantes terminou. Sobre as ruínas deixadas pelos chapitos, não crescerá um novo cartel monolítico. Ali germinarão ervas daninhas venenosas, milhares de pequenas gangues que conduzem uma guerra de todos contra todos. A esteira transportadora do fentanil não parará. Tornar-se-á simplesmente mais caótica, fragmentada e difícil de rastrear. O grande engano dos irmãos Guzmán consistiu no fato de que forçaram todos a crer em sua grandeza, sendo na realidade apenas parasitas no corpo da besta criada pelo pai. A besta morreu, e aos parasitas resta apenas devorar-se uns aos outros na escuridão. Este é o final que mereciam, mas pelo qual todo o México pagou com sangue. A história dos Los Chapitos está concluída, mas o pesadelo que geraram apenas começou.